Fala galera, beleza? Eu sou o Taiguara Torro e você tá no canal Mister Coisas Maneiras, ou seja, um canal onde a gente vai falar de tudo que é legal, de tudo que é maneiro. E hoje o papo é sobre impressão 3D, mais especificamente, nós vamos hoje imprimir o primeiro boneco, o mascotinho do nosso canal, Mister Coisas Maneiras, né? Para começar, eu vou dizer o passo a passo de como eu fiz tudo isso. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aqui pela imagem a finalização do boneco, porque a impressora ainda está terminando de imprimir, né? Primeira coisa que eu fiz, gente, foi desenhar o boneco em 2D. Sim, primeira coisa, você tem que ter ideia do boneco, você tem que desenhar o boneco. Então, o que eu fiz? Eu usei um programa chamado Sketchbook Pro. Eu já sou desenhista, para mim foi fácil. Fiz o desenho no Sketchbook Pro e já pensando em alguns detalhes. Como, por exemplo, eu tentei simplificar ao máximo o design dele para que ficasse mais redondinho, mais fofinho, mais bonitinho, do jeito que eu queria. Meio com carinha de Funko Pop, mas que não fosse exatamente um Funko Pop. Peguei um personagem que eu já tinha criado, que eram os Pijamitos, que é um menininho básico, um menininho comum, padrãozinho, mas vestido com aqueles kigurumis, aqueles pijaminhas que o pessoal gosta de usar em casa ou na rua, os mais ousados. E aí eu fiz o quê? Fiz o desenho do meu boneco, mas já pensando nas cores. Por quê? Porque na minha impressora aqui 3D, no caso eu estou usando a Bambu Lab X1 Carbon. Ela tem um sistema de AMS onde eu consigo colocar 4 filamentos diferentes, ou seja, eu consigo usar 4 cores na impressão de uma vez. Como vocês podem ver aí, eu usei o azul claro, o cor de rosa, o cor da pele clarinha e o preto, ou seja, eu já fiz o design pensando tão somente nestas 4 cores, e isso faz muita diferença, porque a gente consegue imprimir tudo de uma vez sem ficar tendo que pular, imprime um pedaço, depois imprime outro pedaço, depois imprime outro pedaço. É uma impressão colorida. Diferente desta daqui, por exemplo, ó, que é um modelo teste que já vem meio que na memória da impressora, do super cara do 300 de Esparta aqui, serve como porta-cartão SD. Eu não sei se alguém usa de verdade isso daqui para colocar o cartão SD, mas é um boneco, ó, super bem feito e super legal, mas de uma cor só. E como vocês podem ver, a qualidade dessa impressora é impressionante, né? A gente não vê quase nenhuma linha de filamento, a gente percebe que o boneco parece que comprou na loja, parece um boneco de plástico injetado, aqueles bonequinhos de loja mesmo. Mas o nosso mascote é diferente, ele é colorido, como vocês podem ver, né? Depois de fazer o rascunho, não tem jeito, você vai ter que modelar ele em 3D. Caso você seja um modelador 3D, tudo fica muito mais fácil. Eu tenho um pouquinho de experiência de conhecimento 3D, porque eu estudei essas técnicas, só que eu usava um programa diferente. Eu usava para modelar antigamente um programa chamado Lightwave. E para esse projeto específico, eu decidi testar uma coisa completamente diferente, que foi o Blender 3D. É um programa já muito conhecido, principalmente por ser grátis. Sim, ele é gratuito, é de grátis até programa de 3D Blender a gente utiliza. Vou falar a verdade, não foi tão fácil assim modelar no Blender. Mesmo eu tendo um pouquinho de conhecimento 3D, eu apanhei muito na questão dos atalhos, e às vezes uma coisa simples que eu levaria 1 segundo para fazer, eu chegava às vezes a ficar 10, 20 minutos procurando onde é que estava o botão. Mas como eu optei por essa primeira peça ser muito simples para eu conseguir executar ela rapidamente, eu consegui modelar ela em menos de um dia. Para você que não tem conhecimento nenhum em 3D, fica tranquilo. Já tem algumas inteligências artificiais que te ajudam nesse processo de modelar em 3D. Claro, não fica exatamente como você quer, mas já quebra um galhão. Se você precisar de alguma coisa muito específica, muito técnica, aí o ideal é você contratar um profissional que saiba modelar em 3D. Por enquanto ainda é isso. Talvez no futuro isso mude, muito provavelmente, porque a tecnologia dos desenhos digitais tem aumentado cada vez mais, principalmente aí na questão de inteligência artificial para desenho e tal. Mas não sei o que, vai roubar nossos empregos.
vai, e tudo bem, é assim que é. Todo mundo reclamou quando saiu o Photoshop, eu desenhava à mão, escrevi em história quadrinho lá na revista Média à mão, caneta no papel, e aí de repente todo mundo começou a reclamar que começou a sair tintas diferentes. Mas agora saiu essa tinta Ecoline, mas agora essa caneta não precisa mais usar o nanquim com o bico de pena. Aí saiu o Photoshop, e aí saiu não sei o que, e todo mundo sempre reclama, vou perder o emprego. Calma, você não vai. A inteligência humana sempre será necessária, pelo menos nessa nossa vida aqui. Talvez o nosso tataraneto tenha que ressignificar tudo, mas aí, problema da geração do futuro. Por enquanto, o que a gente tem que fazer é entender a tecnologia e saber usar ela a nosso favor. Eu, quando era criança, eu jamais imaginei que um dia eu ia poder fazer um desenho diretamente no computador. Muito menos que eu ia conseguir transformar esse desenho em 3D usando a minha casa, porque quando começaram a surgir os primeiros desenhos 3D, a gente imaginava aqueles estúdios Pixar com gigacomputadores e tal, e hoje com um computador caseiro, mais ou menos legal, mais ou menos igual um PC gamer aí que você tem na sua casa, que eu sei que você gosta de jogar um LOLzinho, um Minecraft, você já consegue modelar em 3D muito legal, porque é levinho, tá? É levinho. E com o Blender você vai conseguir fazer coisas simples ou outros softwares que você vai procurar. E a gente vai falar de alguns aqui no canal também. Mas hoje nós vamos falar desse bonequinho aí, que é o Funko Popzinho do mascote do canal. Eu tô apelidando ele de Funko Pop porque, pela economia de cores, eu tive que fazer o olho dele bem grandão e pretinho, sem botar a parte branca do olho. Então ele ficou assim uma mistura de Pocoyo com Funko Pop com alguma coisa, mas ficou fofinho. E o resultado tá sendo muito legal. Claro, nem tudo são flores, né? Depois de desenhar ele em 3D e tal no Blender, eu achei que ficou fofinho e chegou a hora de colorir. Eu achava que colorir pelo programa bastava, mas não. O que eu fiz foi importar esse modelo para o próprio software da Bambu Lab e acabei fazendo a pintura, a colorização desse boneco pelo software. Ficou legal? Ficou. Você gostou, Taiguara? Gostei. Ficou show. Ficou chupetinha a pintura. Na tela. Na tela. Por quê? Porque agora que eu estou imprimindo, eu estou notando que às vezes um pixelzinho que falhou, porque quando você pinta, você vai pintando com o mouse assim, ó, por cima do 3D. Aqui, ó, vocês estão vendo a câmera que fica dentro da Bambu Lab mesmo, e ela está mostrando como é que está saindo a impressão lá dentro. Mas aqui nesse software, ó, você consegue ter a pré-visualização de como vai ficar o seu boneco. Então, aqui é a pré-visualização, ó, com essas árvores, esse suporte aqui para o boneco não despencar enquanto ele é impresso. E aqui, ó, a modelagem de como ele ficou em 3D. Você vê que ele está bem simplesinho. Eu procurei fazer poucos detalhes aqui de mão, poucos detalhes de tudo. E eu achei que eu estava super economizando nas cores. Só que aí eu percebi que eu cometi alguns errinhos bobos, assim, ó, como por exemplo na pintura da orelha aqui, porque eu utilizei o próprio software aqui da impressora para pintar. Ó. Você consegue utilizar ele, ó, e aí você vai selecionando as cores e vai pintando como se você estivesse pintando no Paintbrush mesmo. Olha só que legal, ó. Aqui dá pra fazer uma correçãozinha, ó. Mas eu fiz meio correndo, que era meio um teste, e acabei deixando passar algumas coisas. Mas eu acho que vale a pena perder um tempinho maior nisso quando você for fazer o seu projeto. Eu acabei fazendo meio correndo na ansiedade de ver logo a impressora imprimindo alguma coisa colorida. E também notei que alguns errinhos, como essas bordinhas aqui, ó, podem ocasionar em muito desperdício de material. Então, esse é um cuidado que eu vou tomar nas minhas próximas peças, de na hora de pintar aqui, ó, tomar muito cuidado com pequenos detalhes, ó, não deixar passar nada. Isso dá bastante trabalho, tá, fazer pelo próprio software da impressora, porém o resultado é bem satisfatório, é bem bom. Mas um pixel a mais aqui de outra cor que fica, vai dar um maior desperdício de material que você nem imagina, ó. Por exemplo, aqui ficou um azulzinho, ó, na borda do olho. O certo era eu pegar o preto, vir aqui, ó, e ajustar. Mas vivendo e aprendendo, né? Agora que eu já sei, nos próximos desenhos que eu for criar, eu vou tomar muito, mas muito cuidado com esses pequenos detalhes. Olha que difícil que é, ó. Tô fazendo com o mouse mesmo na mão, hein? Mas
É difícil, mas não é também, né? É mais questão de paciência e capricho, né? Eu acho que eu não tive tanto capricho na hora de criar esse boneco, porque eu tava doido pra fazer logo o vídeo e pra ver logo ele pronto e tal. E talvez a ansiedade não combine tanto com a perfeição do 3D, né? Ó, esse pixelzinho azul aqui, ó, pode economizar milhões de toneladas de material só você ajeitar ele aqui e não ter uma cor que não tem necessidade nenhuma de ter por ali. Então, para pintar, o próprio software da impressora 3D, ó, aqui também dá para corrigir alguma coisa, ó, mas tá bonitinho, né? Tá bonitinho. No final das contas, tá bonitinho. Mas ainda falta refinar bastante, ó. Aqui, ó, aqui. Falei que ia ser um vídeo dinâmico, mas eu com meus toques aqui, ó, tô corrigindo cada pedacinho, ó. Isso daqui também deu muito trabalho e gerou erro pra mim, ó. Esses cantinhos. Então, se eu posso dar uma dica, tome muito cuidado com os cantinhos. Muito cuidado com os cantinhos. Eles é que deixam a peça bonita de uma vez ou feia de uma vez. Ó, aqui no olho, ó, não tá legal, ó. Então, mesma coisa. Pega a cor do olho, vem e vai corrigindo. De vez em quando solta, que se precisar dar um Ctrl Z fica mais fácil depois, ó. Tem muitas opções de mudar de cor também, viu? Essa daqui é a mais funcional, mas no geral, se você olhar assim de longe, o look and feel, que é tipo quando você olha e sente como o boneco tá bem legal. Essa impressora, ela tem muita coisa de inteligência artificial, então ela vai já fazer algumas coisas automáticas para você, mesmo você não percebendo que ela tá fazendo, ela faz. Só que, eita, fiz a cor errada aqui, ó. Você tem que mesmo assim ficar atento, né? Mesmo assim você tem que ficar atento, mas aí ó que difícil. Pintando a língua dele de preto, ó, a língua preta, ele vai ficar fofoqueiro, ó. Vai. Agora aqui, ó, o beicinho dele aqui, ó. O que será que é melhor? Eita. Vermelho não, né? Passar batom nele não, ó. Aqui, ó. E esse tipo de refinamento é o que vai deixar a sua peça bem mais legal. E o que deu pau na minha peça foi esses errinhos do canto, tá? Então volto a dizer. Mas não sei o que você já falou, agora eu sei, mas eu falei pouco, porque eu já tinha falado isso pra mim mesmo e passei vista grossa na hora de mandar imprimir. E nós vamos ver depois o que essa minha pressa resultou, ó. Essa pressa de não pintar esses cantinhos aqui com tanto cuidado. É diferente de você fazer um desenho animado, ou um desenho de quadrinho, ou um desenho de ilustração e imprimir uma peça em 3D. E às vezes numa rebarbinha, num cantinho aqui entre o fone de ouvido e o boné, fica um pixel preto e isso pode causar um grande desperdício de material, de filamento e às vezes alguns errinhos aí na peça. Eu também notei que a qualidade do filamento que você usa faz muita, mas muita diferença na peça final. Só que o preço também é muito diferente. O melhor filamento que eu usei até agora foi o filamento oficial da Bambu Lab, que é esse aqui que inclusive vem junto com a sua impressora 3D, né? É um filamento de altíssima qualidade. Porém, se você for comprar solto, 1 kg desse material aqui no Brasil hoje, nós estamos em 2025, hein? Mês 5 de 2025 quando eu gravei esse vídeo. Tá entre 280, quase 300 reais 1 kg desse filamento original da Bambu Lab. É muito bom, você vai ter uma qualidade assim da Mattel, só que infelizmente não é tão acessível assim, o seu boneco vai sair mais caro, mas existem alternativas baratas. Esse filamento que eu estou usando aqui é um filamento da 3D e misturado com alguns da Void e algumas outras marcas, enfim, essas marcas que giram em torno de 85 e 120 reais por cor. Ele é legal? Funciona? Funciona, fica da hora, o resultado final fica da hora, porém não é a mesma coisa. Dá para reparar que é uma impressora 3D que fez o boneco, não fica parecendo que é um plástico injetado, não fica parecendo que saiu da loja de brinquedo. Claro, para quem tem um olhar um pouco mais técnico, um olhar um pouco mais crítico do que o normal, mas passa. Qual que é o objetivo desse mascote aqui?
é primeiro eu treinar e imprimir a minha primeira peça que foi eu mesmo que modelei. Então eu fiquei feliz com o resultado nesse sentido aí de que fui eu mesmo que modelei. Estou imprimindo um bonequinho que vai servir para enfeitar o nosso cenário e também serviu para eu aprender algumas coisas sobre esse sistema de AMS, essa troca de fios. O que eu notei? Muito, mas muito desperdício. Como vocês podem ver agora aí no vídeo, esse é o momento onde a impressora está fazendo o toletinho dela. Quando ela vai trocar de uma cor para outra, o que ela faz? Ela vai lá, gospe todo a corzinha, por exemplo, ela deve agora estar soltando o azul para pegar o rosa ou o preto ou vice-versa. Então ela tem que fazer o toletinho dela ali de todo o azul, joga naquele recipiente ali e depois que ela termina, ela faz um quadradão atrás do boneco. Tá vendo aquele quadradão lá atrás? Esse quadradão é o quadradão onde ela limpa o pincel. Imagina que se você estivesse pintando com um pincel, ela estaria limpando o pincel assim num papel, entendeu? Basicamente é isso que ela está fazendo ali, limpando o pincel. Isso tudo gera desperdício de material e dá uma dó do caramba, porque um rolete desse aí é quase 200 pau e a gente vê o nosso material indo pro vinagre, mas faz parte do show. Não adianta que assim que é e assim que será. Aí o que acontece? Olha lá, agora ela tá limpando, olha só, tá limpando ali, ó, e tá calibrando. E o mais engraçado, mas precisa gastar tanto assim, tá agora? Precisa. Por quê? Porque se ela não subir a altura do boneco, na hora que ela precisar ali limpar o bico dela, ela vai tropeçar na peça, né? Então não dá para deixar uma peça de cada altura. Ela tem que ir imprimindo e deixando da mesma altura que o boneco. E trocando o filete. Então, repara que nessa parte da orelha, uma parte que se fosse de uma cor só, talvez eu conseguisse imprimir em 5 minutos. Porém, ela vai demorar mais de... Deixa eu ver quanto tempo ainda falta. Ainda falta 1 hora e 16 minutos para uma coisa que talvez imprimiria em 5 minutos. Mas tudo bem, tá ficando legal. No geral, tá legal. Aí você pergunta, tá agora, mas o que é essa rabisqueira aí na frente da cara do boneco? Tô vendo um monte de cipó, o que é isso aí? Isso são as árvores, o suporte. Quando você está imprimindo em 3D, o software precisa gerar esses suportes, porque, por exemplo, se tem alguém com a mão aqui, como que a impressora vai imprimir no ar? Não dá, então ela precisa lá da base fazer um suporte para segurar a mão do boneco e aí sim começar a imprimir. Quando você terminar a impressão, é só arrancar esse suporte. Ele sai fácil. E pega essa aspas aqui porque é mais ou menos fácil. É fácil, mas não é tão fácil assim. E na orelhinha ali você pode ver quanto desperdício de material tá rolando. E isso daí é uma coisa que eu vou conseguir corrigir nos meus próximos projetos, ainda na parte de produção e de criação. Se o seu negócio não é criar o seu próprio protótipo, é só baixar da internet, aí beleza, baixa da internet pronto e eu vou te dizer, tem muita coisa pronta na internet. Tanto de bonecos conhecidos como desconhecidos, jogos, action figures, coisas para cozinha, utilidade doméstica, enfim, tudo que você procurar, alguém já fez e colocou de graça na internet. E o mais legal da Bambu Lab é que ela tem um site para isso, e esse site ele é muito completo e já vem meio que pronto na impressora, já vem meio que pronto, tudo lá embutido no que precisa. Então, resumidamente, se eu fosse produzir esse boneco em escala, com certeza eu teria tomado uma decisão diferente. Eu teria impresso cada cor separada. Cor da pele em um local, rosinha em outro local, e o azulzinho em outro local, o pretinho em outro local, e depois colado. Mas, como no meu caso é uma peça única, é uma peça decorativa e é para o meu uso pessoal, então para mim essa peça valeu a pena, principalmente como experiência, e vai ficar bonitinho aqui na estante, aqui no cenário, né? E você que está aí, você gostou do resultado? Achou legal? Tem alguma dúvida que você gostaria de saber? Bota aqui no canal, nós vamos produzir vídeos ensinando as pessoas a mexerem com a impressora 3D, a mexerem com alguns softwares, a aplicarem isso em coisas legais. Nos próximos vídeos agora, nós teremos alguns projetos de
cosplayer, sim, muita gente tem pedido, pô, Taiguara, eu preciso fazer uma máscara de cosplay, uma luva, uma espada, como é que eu faço? Vamos falar também de action figure, vamos falar também de como ganhar dinheiro com impressora 3D. Será que dá para ganhar dinheiro? Porque então, tem muita promessa fácil na internet de que dá para ficar rico com uma impressora 3D. Será que dá para ganhar dinheiro? Não sei. Nós vamos falar disso tudo aqui no canal. Então já aperta o joinha, já aperta o gostei, já deixa o like e escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui do nosso canal, tá bom? Mr. Coisas Maneiras. Mr. Coisas Maneiras é o nome do canal. Já se inscreve, nós vamos tentar fazer bastante vídeo legal e claro, vai ser divertido. No limite, você vai ver um monte de coisa divertida. Não vai ser só sobre coisa 3D, vão ter muitos assuntos bacanas, porém eu não quero ficar gerundiano. Se inscreve no like, ou vice-versa, sei lá.